Eu te pergunto, você reconhece as autoridades? É uma pergunta para você refletir, uma pergunta para eu refletir. Abra sua Bíblia em Lucas 7, a partir do verso 1. Ele diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado, a quem ele estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ele ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a Jesus que viesse curar o empregado. O verso 4, eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato ser curado, a sua ajuda. Ele até construiu sinagogas para nós. E aí continua o verso 6, então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. O verso 9, Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Então virou e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Você reconhece as autoridades? Aqui fala de um oficial que queria a cura de uma pessoa muito importante para ele. Mas algo que marcou a vida desse oficial, sabe o que foi? É que esse homem entendia que Jesus era uma autoridade. O oficial, ele era uma autoridade diante de tantos outros. E ele tinha noção de que uma ordem dada por ele, como oficial, ela tinha autoridade. Então, o que ele dizia aquilo não era questionado, não era duvidado. Se ele, como oficial, dava uma ordem, aquela ordem seria obedecida, aquela ordem seria cumprida, aquela ordem aconteceria. E da mesma maneira que aquela ordem era tão real para a vida dele, quando ele teve um encontro com Jesus, o que marcou a história dele foi que ele olhou para Jesus e na palavra do Senhor diz que ele reconheceu a autoridade em Jesus. E quando ele reconheceu, ele não duvidou. Eu te pergunto hoje, você reconhece autoridade em Jesus? Você reconhece que Jesus é autoridade e uma ordem dada por ele é uma ordem estabelecida? Tantas vezes reconhecemos que Jesus é autoridade, mas diante das palavras, das ordens dadas por Jesus, nós duvidamos. Nós só acreditamos depois que elas acontecem. Esse homem, ele entendeu e ele viveu essa autoridade do Senhor. E algo tão interessante que marcou a história foi que esse homem, ele não perdeu tempo. Ele se apegou naquela autoridade, ele se apegou naquela realidade e ele tomou posse daquela autoridade. A palavra do Senhor para você hoje é: Jesus é autoridade. E se Ele falou que vai acontecer, é para você somente crer. É para você e eu somente acreditarmos, não duvidarmos. Seja de longe, recebemos essa palavra e pela fé ela acontecerá. Sabe por quê? Porque a nossa fé está com base em uma verdade, em uma palavra real dada por Deus. Eu digo para você, você reconhece as autoridades? Às vezes nós reconhecemos as autoridades aqui do nosso meio, mas o Senhor, Ele quer que a gente reconheça a autoridade dEle na nossa vida. E diante de qualquer circunstância, não há limites para uma ordem da autoridade espiritual sobre a nossa vida não acontecer. Se Jesus deu uma ordem, isso vai acontecer. Não duvide, somente creia e reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Amém, Carol Malta. E é importante essa autoridade de Cristo na nossa vida, porque Ele veio não para ser apenas o nosso Salvador,
esse é o grande fruto de todo o seu trabalho. Mas para que ele de fato seja o Salvador, ele também veio para ser Senhor, o dono. Então temos que reconhecer essa soberania de Deus sobre nós, esse poder de Deus sobre nós, e claro, essa autoridade. Amém? Vamos orar juntos, gente? Pedindo até esta autoridade sobre o nosso país, sobre a nossa nação, juntos especialmente, vamos sim? Pai, aqui nós podemos render graças ao Senhor, levantar as nossas mãos, ó Deus, em adoração ao único que é digno de todo louvor, toda glória para sempre. Deus, louvamos, ó Deus, o Teu nome aqui, Deus, nesta manhã. Fazemos, ó Deus, desta TV agora, Deus, talvez um templo. Fazemos nessa TV agora, Deus, um altar, ó Deus, erigido ao Senhor, porque reconhecemos sim a Sua autoridade, a autoridade dos profetas, como a Tua palavra nos ensina, que se a gente cresce nos Teus profetas, nós prosperaríamos. Então, ó Deus, fiados, ó Deus, nesta palavra, nós queremos também nos lançar, ó Deus, a esse cuidado do Senhor. Respeitando, Deus, aqueles que são investidos de autoridade sobre as nossas vidas. Começamos, ó Deus, talvez pelo nosso chefe, talvez pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge ali, que é uma autoridade na nossa vida. Deus, abençoamos também as autoridades, ó Deus, humanas, quer seja talvez no nível de uma cidade, os vereadores que nos representam junto ao Poder Legislativo, os nossos prefeitos, os governadores, a nossa Presidente da República. Então, ó Deus, invocamos a Tua bênção sobre estes que estão sob a autoridade, ó Deus, sobre as nossas vidas. E Deus, que então essa palavra seja vivificada nos nossos corações, trazendo, Deus, a devoção que nós precisamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que derrame, Deus, o Teu cuidado sobre nós, sobre a nossa casa. Eu abençoo a família que nos assiste agora, abençoo a esposa, o marido, o filho que nos assiste agora. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.